Professora, Manuela e Isadora estão passando bilhetinhos no fundo da classe. Professor, o Pedro tá comendo chocolate. Professor, o Matheus não tá fazendo nada, só tá desenhando no caderno. Professor, o João Vitor não esqueceu o estojo, ele só falou isso pra ficar sem fazer nada. Professora, vem olhar o tamanho do texto da Sabrina, por isso que ela falou que já terminou, não escreveu nada. Professor, o Luan acabou de dar uma bala pra Daniela e na classe não pode. Aluno que nunca copiava nada na classe. Eu tinha um aluno que mal e mal ele levava material pra escola. Ele dizia que ia só porque era obrigado realmente. Então ele não copiava, não fazia as atividades, não participava das aulas, literalmente nada. Aliás, nada não, ele sabia muito bem provocar os outros que queriam prestar atenção na aula. Eu tentava conversar, eu explicava da importância dele prestar atenção, dele copiar as coisas, fazer as atividades, mas nada adiantava. Então, quando chegou a época de provas, eu deixei que eles fizessem as provas com consulta. Os alunos puderam usar cadernos e livros, e ele nem o livro tinha levado. E ficou com uma cara de quem não estava acreditando. Acabou que ele não conseguiu fazer porque não tinha nem noção do que estava escrito ali. Depois da reunião de pais, quando a família viu o resultado e deu uma bela bronca nele, ele passou a se esforçar um pouquinho mais. Vai começar, hein? Vaca amarela cagou na panela. Quem fala primeiro come tudo, a bosta dela. 1, 2, 3, cala a boca, japonês, inglês, chinês. Eu tô com dor de barriga e você comeu! Olha a cara que você fez! O dia em que meu aluno tentou contar para a mãe que gostava de meninos. Era um aluno de 7º ano da época que eu trabalhava com reforço de língua portuguesa. Ele sempre ouviu muitas piadinhas por não gostar das mesmas coisas que os outros meninos, por não jogar futebol quando era liberado na aula de educação física, mas ele já nem ligava mais. Porém, eu percebi que ele estava com um comportamento diferente e chamei ele para conversar. Ele falou assim: "Ô Pro, como você já deve ter percebido, eu sou gay, eu não sinto atração por meninas." Aí eu falei para ele que isso não era um problema, que estava tudo bem. E ele me disse que não era bem assim. Contou que tentou conversar com a mãe dele, dizendo que tinha um menino na escola que ele achava bonito e foi tentando falar pra ela, mas disse que ela ficou muito brava. E disse pra ele parar com essas gracinhas, pois ela não gostaria de ter um filho assim. Perguntei se ele gostaria que eu conversasse com ela e ele falou que não, que ia esperar mais um pouco. Mas depois de alguns meses o pai acabou arrumando emprego em outro estado, eles mudaram e eu não tive mais contato. Gente, acabei de ser parada por 2 alunas aqui na escola e elas falaram assim: "Você é TikToker, né?" Aí eu: "Sou." Aí uma delas falou: "É, porque eu vejo você na For You." Eu tô com vergonha, tá? Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Eu vou fechar a janela aqui, ó, que tem um zumbido atrapalhando a nossa conversa. A conversa é entre A e B. C não foi chamada. A conversa ainda não chegou no chiqueiro. Quando chegar eu te aviso. Que isso? Chega atrasado e quer sentar na janelinha? Aluno com celular na classe. Nessa escola que eu trabalhava era proibido levar celular, mas tinha alguns alunos que levavam pra ouvir música antes de entrar ou depois que saísse. Mas o combinado era não mexer na classe, até porque era proibido. Se a diretora pegasse, ela confiscava e só devolvia nas mãos da mãe. Aí teve um dia que do nada 2 alunos estavam no canto da sala cochichando e 2 alunos que não ficavam quietos, que só me davam trabalho. Quando eu fui perguntar o que eles estavam fazendo, tocou uma música super alta. Um estava mandando um vídeo pro outro. Só olhei pra cara deles e estendi a mão pedindo os 2 aparelhos. A classe toda ficou tipo, e agora? Se lascaram. Eles ficaram desesperados. Professora, por favor, não leva pra diretoria, que se minha mãe ficar sabendo, ela vai ficar muito brava comigo. Eu guardei um em cada bolso da minha calça e continuei a aula como se nada tivesse acontecido. Eles ficaram super quietinhos o resto da manhã. Aí, no final da aula, eu devolvi e falei pra eles que eu não queria mais que isso acontecesse, porque eles sabiam que era proibido. Pessoal, eu ganhei um presente hoje que eu não entendi por que eu ganhei esse presente. Olha aqui. Que a dona Melissa me deu. Por que eu ganhei esse presente? Eu fico falando que tô com fome? Sim! Muito? Sim! Ó, acabei de falar. Nem percebi. Vou colocar pra ver se combina comigo, tá? Tá bom. E aí, deu certo? Como foi o meu primeiro dia de aula online? Foi um completo fiasco. Eu não sabia mexer direito nas coisas e nem os alunos. A minha internet não era tão boa. Tinha barulho em casa, barulho na rua, tinha barulho até onde nunca tinha tido barulho. Quando eu passava alguma atividade que eles precisavam de concentração, eu pedia para que todos fechassem o microfone e eu fechava o meu também, para o barulho de casa não atrapalhar eles. Mas eu esquecia de abrir normalmente e ficava depois falando sozinha. E eles não me ouviam. O pior dia foi um que eu já contei aqui, mas vamos relembrar porque tem muito seguidor novo. Nesse dia minha cara literalmente foi lá no chão. Eu apresentei tela porque eles precisavam visualizar a atividade que tinha que ser feita. Só que quando eu apresento tela, aparece toda a minha tela e tudo que eu faço. Pedi pra todo mundo fechar o microfone e falei que ninguém poderia abrir até eu falar. Enquanto eu esperava, eu abri o YouTube e coloquei uma coreografia de funk, porque além de professora eu sou dançarina. E eles ficaram vendo isso. Quando pedi pra abrirem o microfone e eles me contaram, eu fiquei literalmente assim.
respondendo perguntas que sempre me fazem. Você ainda é professora? Sim, gente, eu ainda sou professora. Eu falo no passado porque eu não conto histórias da turma que eu tô atualmente. É sempre do ano passado pra trás, assim ninguém sabe de qual turma é. Dá aula para qual turma? Atualmente eu estou com os pequenos do 2º ano, mas já trabalhei com creche, educação infantil do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano com reforço de língua portuguesa. Do que você dá aula? Eu cursei pedagogia, dou aulas de português, matemática, ciências, história e geografia, não é educação física. A escola é pública ou particular? Já trabalhei em 4 escolas particulares, mas desde 2015, quando eu passei no concurso público, trabalho apenas em escolas públicas. Olá, a sua de educação física chegou! Oi, gente, eu sou a Gabriela e não sou professora de educação física. Nós vamos conversar um pouco, tá? Então você não vai dar aula de educação física? Não, não vou. Mas você tá com a roupa delas. Gente, é a roupa que eu sempre uso, tá? Mas você tem cara de educação física. E como é essa cara, gente? Ah, mas você não é mesmo? Não. Mas você tinha cara de ser tão legal. Mas só professora de educação física pode ser legal? Então vai ser aula do quê, Sora? Neste momento de língua portuguesa. Que pena! Fazer o quê? O dia em que meu aluno foi pra escola com as unhas pintadas. Ele estava sentado fazendo as atividades quando eu passei pela mesa dele e vi. Aí eu perguntei, o que é isso na sua unha? Ele, como estava concentrado, fez simplesmente isso. Esmalte, ué. Aí eu perguntei, e foi você que pintou? Ele respondeu que não, disse que a irmã mais velha estava fazendo as unhas, ele pediu pra pintar e ela pintou. Mas disse que as cores tinham sido escolhidas por ele, elas estavam intercaladas, uma preta e uma marrom. Aí eu perguntei se o pai ou a mãe tinha falado alguma coisa. Ele disse que o pai deu risada e que a mãe falou que ele tinha escolhido cores muito escuras. Na classe ninguém ficou questionando, eram alunos de 8 anos. Ele ficou por volta de uns 3 dias com esmalte. Quando eu percebi que ele estava sem, perguntei o porquê tinha tirado. Aí ele falou, ai, começou a descascar, ficou feio, eu achei melhor tirar. Tipos de alunos quando o professor de educação física chega na classe. Número 1, o que comemora muito pois ama essa aula. Número 2, o que só reclama pois não gosta. Número 3, aquele que sempre quer aula livre. Número 4, ele não fala nada, mas não queria estar ali. Número 5, o que só pede futebol. E número 6, ele não muda a fisionomia, pois para ele tanto faz. Por que os alunos precisam andar em fila nas escolas? Hoje eu estava refletindo sobre isso e comecei a pensar em qual é a necessidade disso, principalmente com os alunos pequenos. E normalmente precisa ser uma fila de meninos e uma de meninas. Na minha época, além de ser uma de menino e uma de menina, ainda tinha que ser do menor para o maior. Eu era sempre a última. Eu, como professora, não vejo a necessidade dos alunos ficarem andando pela escola em fila. Vai para o intervalo, faz uma fila. Vai para a educação física, faz outra fila. Eu acho que os alunos podem ter a liberdade de caminhar pela escola sem ser enxergando somente a cabeça do amigo na frente. Qual o problema deles sair ao lado de um colega, conversando, até chegar no outro ambiente? Os meus alunos nunca formam fila para andar pela escola, porque nós temos combinados e eles respeitam. Mas eu já percebi professores olhando feio para mim por eu não andar em fila com as crianças pela escola. E você, o que acha? É necessário ter essa fila para tudo? Aluno com mau comportamento na classe. Problemas com indisciplina, aluno que não faz as coisas, que arruma briga à toa, costuma acontecer, mas esse aluno em questão era diferente. Ele se irritava facilmente com qualquer coisa que os colegas falavam, ele arrumava muita confusão, ele xingava os colegas à toa. Quando eu tentava conversar com ele também queria bater boca. Tentei várias vezes conversar com ele, mas não resolveu, então pensei, deixa eu chamar a família para eu entender o que está acontecendo. Quando a mãe chegou na escola, eu entendi. Ela já entrou toda estressada, brigando com o irmão menor, puxando ele pelo braço. Na hora que comecei a falar com ela, as respostas eram sempre bem agressivas, com muito palavrão. Ela não me ofendeu em momento algum, mas ela ficava ofendendo o filho. Então eu percebi de onde vinha toda essa revolta. Percebi também que dependendo do que eu falasse pra ela, ele acabaria apanhando, então eu não falei. Entendi que o que mais ele precisava era carinho e compreensão, que ele não tinha em casa. E comecei a agir dessa forma com ele, e a agressividade foi diminuindo cada vez mais. Sabia que meu pai é rico? Ele me deu 3 presentes no meu aniversário. A minha mãe que é rica, ela ganha 100 mil reais no trabalho dela. O meu pai ganha 100 mil, mais 100 mil, mais 100 mil todos os meses. O meu pai falou que eu vou ganhar um iPhone 15. A minha mãe falou que o ano que vem vai me levar na Disney. A minha mãe falou que o meu aniversário vai ser na Disney. Eu vou falar pro meu pai comprar a Disney. Só vai entrar quem eu quiser. Vou contar 2 situações sobre essa pergunta e vocês vão me dizer se é por motivo besta ou não. Primeira, eu tinha um aluno que era muito amigo de uma das meninas da classe, mas muito mesmo, eles faziam todas as coisas juntos. Só que tinha um outro menino da classe que ficava tirando o sarro dele por conta disso, ficava zoando, falando que era namoradinho, falando que eles iam se casar, falando que ele estava apaixonado. Ele costumava ignorar, mas teve um dia que ele estava mais irritado e esse menino fez a piadinha. De repente, ele partiu pra cima do menino já dando socos. Eu levei um susto, a classe também, os meninos já foram lá separar e a gente conseguiu resolver conversando
brincando sem precisar envolver mais ninguém. O segundo caso foi na hora do intervalo. Um indivíduo resolveu simplesmente enfiar a mão no pote do amigo, pegar uma bolacha e enfiar na boca. Mas não deu nem tempo de pensar, esse menino ficou tão irritado que ele já voou tentando enforcar o outro. O colega do lado já puxou ele e eu comecei a conversar tentando acalmá-lo. O menino que fez pediu desculpas e no dia seguinte levou um pacote de bolacha, mas ele não aceitou. E aí, são motivos bestas ou não? 3 coisas que alguns professores fazem que deixam os alunos muito irritados, pois não deveriam fazer. Número 1. Proibir o aluno de usar o banheiro ou querer determinar um horário para isso, como se fosse possível controlar a necessidade de cada um. Já vi casos de alunos tendo sérios problemas por conta disso. Número 2. Ficar chantageando ou ameaçando a classe para que os alunos obedeçam e façam as coisas. O aluno precisa ter respeito, porém o professor também deve respeitar o aluno e com parceria o trabalho flui. E número 3, que pra mim é a pior de todas, querer segurar a classe depois que já deu o horário de ir embora. Lembrando que isso é uma coisa ilegal, não preciso falar mais nada, né? Hoje eu dei uma avaliação na classe e eu trouxe uma questão pra dividir com vocês. Vocês vão até sentir saudade de quando a única preocupação da vida era saber o significado de um ponto de interrogação. Eu fiz a leitura da questão com a classe e disse que eles precisariam ler as alternativas e assinalar A, B, C ou D. A questão era essa. Nos versos, o que posso lhe trazer quando vier de Salvador? A pontuação expressa alegria, afirmação, emoção ou pergunta. Fiquei passando em volta das mesas, como eu sempre faço, e dando aquele leve toque quando percebi alguma coisa muito absurda. E vi que esse aluno tinha marcado a opção errada. Aí eu falei pra ele, você tem certeza disso? E ele falou, tenho. Eu marquei a letra A porque eu gosto da letra A. Eu falei, ô classe, a gente precisa marcar a opção correta, não a letra que a gente gosta. Aí ele concluiu, mas eu gosto muito da letra A, que é a letra do meu nome, e eu vou deixar assim. E ele deixou. Já que os dois bonitos fizeram um favor de atrapalhar a aula toda, o dever de casa vai ter mais 4 páginas para a classe inteira. Abra um livro para marcar, por favor. Professora, mas foi só o Gustavo e o Rafael. Eu sei, mas agora a classe toda vai fazer. Quem sabe na próxima aula eles não colaboram com vocês. Ô, louco, isso não é justo. A vida não é justa. Ah, e o trabalho que era só pra semana que vem, eu quero pra depois de amanhã. Pra todo mundo. E quem não trouxer é 0. Pessoal, abrindo o caderno pra gente começar a escrever. O dia em que a minha classe tirou uma professora da escola. Hoje é a história de quando eu ainda era aluna. Eu estava na 6ª série, que na época era essa nomenclatura, e a professora de ciências simplesmente começou a ficar com preguiça de dar aula. Ela frequentemente levava a classe pra quadra e deixava a gente livre os 50 minutos. Quando a gente não ia pra quadra, ela pedia para que um aluno passasse um texto na lousa, para que outro lesse o texto, outro passasse as questões enquanto ela ficava sentada. Isso foi se repetindo por várias semanas. 2 alunas foram falar pra diretora que estava acontecendo isso, mas ela não acreditou. Então as alunas falaram pra ela ficar ligada que na próxima aula a professora tinha falado que a gente iria pra quadra. No meio da aula, a diretora chegou lá e a professora não sabia onde enfiar a cara. Ela tentou contornar a situação dizendo que tinha dado um tempinho livre pra gente, já que todo mundo tinha terminado as atividades. Mas a diretora disse que já sabia de tudo. Era escola pública e a professora era concursada, então o que a diretora conseguiu foi que ela mudasse de escola. É o seguinte, se alguém aqui não estiver interessado, é só levantar e sair. A porta já está aberta. Ai, ótimo, já não aguentava mais. Vou dar uma volta pela escola. As 5 coisas que os alunos mais gostam na escola. Será que eu acerto alguma preferência sua? Número 1, estar com os amigos e com as pessoas que gosta. Número 2, a hora do intervalo. Número 3, a aula de educação física. Número 4, ficar passeando livremente pela escola. E número 5, a hora de ir embora. E aí, de qual você mais gosta? Meus alunos brigaram com o professor de educação física. Se liga na história. Sabe quando o santo não bate? Então, era a minha classe com esse professor. Eles se desentendiam em todas as aulas. Todas! E quando eu voltava pra sala, era aquela chuva de reclamações. Mas nesse dia em questão, o professor fez o favor de falar que estava se sentindo num zoológico porque meus alunos pareciam uns animais. Eles ficaram muito revoltados, e com razão. Foram até a direção para contar o que tinha acontecido e falaram que não queriam mais ter aula com esse professor. Ele foi chamado, levou uma bela bronca e uma advertência e teve que voltar até a sala pedir desculpa aos alunos. E depois de muita conversa, ele voltou a dar aula para os meus alunos, porém sempre supervisionado por alguém. Agora, uma relação que já não era nada boa, imagina como ficou depois disso. Eu tô com fome, quero merenda! Eu tô com fome, quero merenda! Pão com mortadela!